Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem para uma das áreas mais críticas e, ao mesmo tempo, menos conhecidas do nosso sistema nervoso. Pensa num painel de controle secreto que mantém a gente vivo, consciente, se movendo. Pois é, uma estrutura que, se falhar, cria uma das situações mais bizarras que a neurologia conhece. Então, bora mergulhar nisso. Para a gente ter uma ideia real da importância do tronco encefálico, vamos começar com um mistério, um quebra-cabeça clínico. É um cenário que, olha, parece coisa de ficção científica, mas é uma realidade neurológica bem devastadora. Imagina só a situação, uma mente completamente acordada, percebendo tudo ao redor, cada som, cada pessoa que entra no quarto, os pensamentos, as memórias, as emoções, tá tudo ali, funcionando perfeitamente. Só que o corpo não responde a nenhum comando, nada. Não dá para se mexer, não dá para falar, nem mesmo para respirar sem ajuda. É a experiência de ser literalmente uma pessoa prisioneira dentro do próprio corpo. Essa condição, que tem o nome de Síndrome do Encerramento, joga na nossa cara uma pergunta fundamental. Como é possível que uma lesão, num ponto super específico, consiga desconectar a mente do corpo de um jeito tão completo, mas ao mesmo tempo tão seletivo? A resposta para esse mistério está numa estrutura pequena, mas olha, absurdamente poderosa. E a estrutura responsável por essa desconexão tão dramática é o tronco encefálico. É bom a gente começar a pensar nele não só como um cabo que conecta as coisas, mas como o verdadeiro painel de controle de tudo, sabe? É ele que gerencia as funções mais básicas e essenciais para a nossa vida. A definição oficial é até simples. O tronco encefálico é o que liga o cérebro à medula espinhal. Mas essa simplicidade esconde uma complexidade gigantesca. Pensa numa super rodovia onde tudo passa. De cima para baixo descem todos os comandos de movimento, de baixo para cima sobem todas as sensações do corpo. E o mais importante, é lá que ficam os interruptores vitais, os que nos mantêm respirando, com o coração batendo e principalmente conscientes. E essa estrutura é dividida em 3 partes principais, uma em cima da outra. Lá na base, a gente tem o bulbo, ele é o centro de operações vitais. Logo acima, vem a ponte, que funciona como uma grande estação de conexão, retransmitindo sinais para todo lado. E no topo fica o mesencéfalo, que é o gerente dos nossos reflexos mais rápidos de visão e audição. Cada um tem sua função, mas é o trabalho em equipe deles que mantém a máquina toda funcionando. Para a gente finalmente resolver o mistério da mente aprisionada, a gente precisa entender o caminho que um comando simples como mexa o braço faz do cérebro até o músculo. Vamos seguir o mapa dessa conexão. Então vamos lá. Seguindo essa via, o comando nasce lá em cima, no córtex motor, e desce como um raio. Passa pelo mesencéfalo, cruza a ponte, e quando chega lá embaixo, no bulbo, acontece uma coisa fundamental. A maioria dessas fibras nervosas cruza para o lado oposto. É exatamente por isso que o lado esquerdo do nosso cérebro controla o lado direito do corpo e vice-versa. Essa é a linha direta que transforma intenção em ação. Armados com esse mapa do movimento, agora sim a gente pode voltar para o nosso caso e finalmente desvendar o que acontece, em detalhes, na síndrome do encarceramento. E aqui a gente vê o quão específica e cruel é essa lesão. A pessoa perde todo o movimento voluntário, do pescoço para baixo, e também a capacidade de falar. Mas a consciência, o raciocínio, tudo intacto. E, o mais impressionante, o movimento vertical dos olhos e o ato de piscar são preservados. Essa pequena janela de movimento vira a única ponte de comunicação com o mundo. Então, aqui está o X da questão. A lesão, que na maioria das vezes é um AVC, atinge bem a base da ponte. É como se uma barreira caísse bem no meio daquela nossa super via do movimento. Ela bloqueia o trato córtico-espinhal e também as vias que controlam o rosto e a fala. Só que a lesão poupa as estruturas que estão mais para cima, como a formação reticular que mantém a gente consciente e os núcleos lá no mesencéfalo que controlam o sobe e desce dos olhos. É um curto-circuito preciso e ao mesmo tempo catastrófico. A síndrome do encarceramento é um caso extremo, claro, mas diferentes lesões no tronco encefálico podem criar várias outras síndromes que funcionam como verdadeiras pistas para os neurologistas descobrirem com precisão onde está o problema. E esse conceito de síndromes alternas é a chave de tudo. O padrão é quase sempre o mesmo. Um sintoma no rosto de um lado, tipo uma paralisia facial, combinado com um sintoma no corpo do lado oposto, como a fraqueza num braço. Esse padrão cruzado é um sinal de alerta gigante que aponta diretamente para uma lesão no tronco encefálico. Vamos pegar a síndrome de Wallenberg como exemplo. Uma lesão na lateral do bulbo afeta os nervos do rosto daquele mesmo lado.
O resultado é perda de sensibilidade na face, rouquidão, dificuldade para engolir. Só que a via que leva à sensação de dor do corpo, que já tinha cruzado de lado mais para cima, também é atingida. E aí a gente tem o padrão clássico, problemas no rosto de um lado e no corpo do outro. Para o neurologista, isso é um mapa exato da lesão. O mesmo princípio vale para a síndrome de Weber, só que um pouco mais para cima, no mesencéfalo. A lesão pega o nervo do olho do mesmo lado, o que faz a pálpebra cair. Mas ela também interrompe a nossa supervia do movimento antes dela ter a chance de cruzar. Por isso, a fraqueza no corpo aparece do lado oposto. De novo, o padrão cruzado revela o endereço exato da falha. Bom, até agora falamos muito de movimento, de conexões, mas talvez a função mais profunda, mais fundamental do tronco encefálico seja a de ser o guardião da nossa consciência, o verdadeiro interruptor que liga e desliga o cérebro. Espalhada por todo o tronco encefálico existe uma rede de neurônios chamada formação reticular. É dela que nasce um sistema que sobe, o SARA. Esse SARA fica o tempo todo bombardeando o nosso córtex cerebral com sinais, mantendo ele acordado e alerta. Sem essa ativação constante vinda de baixo, o córtex, mesmo que esteja perfeito, simplesmente não liga. Uma lesão grave nessa área leva ao coma. Isso prova que a consciência não mora só no cérebro. Ela depende totalmente desse painel de controle para existir. E isso nos leva ao ponto final e talvez o mais profundo sobre a importância dessa estrutura. A definição médica e legal de morte encefálica não depende da atividade do córtex. O critério final é a perda completa e irreversível das funções do tronco encefálico. Quando os centros vitais e os reflexos que moram ali se apagam para sempre, a vida, como a gente a define, termina. E a gente termina com uma pergunta para a gente pensar. A síndrome do encarceramento mostra que uma mente pode estar intacta, mas fisicamente silenciada. E isso nos força a questionar a natureza da nossa própria existência. Se a comunicação e a ação são cortadas, o que é que resta? O tronco encefálico, no fim das contas, não é só uma peça de anatomia. Ele é a ponte física entre o nosso mundo interior e o universo lá fora. E a integridade dessa ponte, no fundo, define os próprios limites da nossa experiência.